Oi, gente! Então, nós estamos começando nossa semana de lives aqui no Instagram. E estou aguardando. Ó, o nosso farmacêutico da vizinhança já entrou. Então, nós vamos começar nossa semana de live e hoje nós vamos falar o que é e quais são os serviços farmacêuticos. Oi, Alexandre! Tá me ouvindo? Saudações, pessoal. Oi, Cris. Estou escutando. Estão me escutando bem? Ai, que estou escutando super bem, super bem. Então, já Então tá estamos beleza. com alguns ouvintes, algumas pessoas já acenaram para nós, né? Então, Uhum. estamos iniciando. E aí, Alexandre, conta um pouquinho da tua história. Começa tu contando a tua história, depois eu conto da minha. Tá legal. Eu sou formado há apenas 20 aninhos, né? Um pouquinho Como mais que eu. farmacêutico. Um pouquinho mais, né, Cris? Não, mas é bem pouquinho Tá, mesmo, só 5 anos a mais. tá tranquilo. Eu sou formado faz 20 aninhos. Eu comecei trabalhando numa drogaria, numa franquia da Panvel, aí em Porto Alegre. Era uma franquia num bairro bem humilde. E nesse período que eu trabalhei aí foi uma beleza, foi uma escola maravilhosa, porque tinha aquela questão de, era uma necessidade de ter os serviços farmacêuticos, embora a gente nem soubesse o que que era isso. Aprendi muito sobre a questão de escutar os nossos pacientes, ver as necessidades deles. Pra vocês terem uma ideia, nessa época tinha um asilo que ficava no meio da quadra. Eu tinha um velhinho que era nosso cliente lá, ele passava todos os dias lá para conversar conosco, contava a mesma piada todos os dias. Eu tinha que rir todos os dias dele, né? Porque faz parte. Faz parte, claro. Né? E nesse meio tempo, né, a gente aprendi bastante sobre a questão de escutar os pacientes, ver as necessidades deles, a questão de ter realmente alguém que escute e faça acontecer na questão dos serviços farmacêuticos mesmo. Que serviços farmacêuticos seriam aquilo, tudo aquilo que a gente vê a gente não sabe na faculdade, e o pessoal chega depois É. diz: "Nossa, eu nem sabia que a gente pode fazer esse tipo de coisa", Principalmente né? na nossa época, né, Alexandre? Era menos falado ainda. A gente era muito Com focado, pelo certeza. menos a minha faculdade era muito focada ou para análises clínicas ou para indústria. Um pouquinho para É, drogaria e para farmácia de manipulação, mas era esses os focos principais, assim, né? com Então, certeza. Tanto que eu sou farmacêutico bioquímico, né? Eu tenho o título de eu também, farmacêutico bioquímico. eu também. E aí, realmente, a gente cai de paraquedas numa drogaria sem saber realmente o que que é um processo de assistência, o que que é uma revisão de farmacoterapia, quais são os serviços que a gente pode prestar. Mas aí é bom, porque a gente aprende na marra. Aprende. Uma beleza Na mesmo. prática, né? Faz a gente aprender, acho que muito mais do que a teoria em si, né? A gente Com vai. certeza. É. Um tempo depois eu comecei a especialização em homeopatia. E aí, nesse meio tempo, foi que realmente eu comecei a me interessar na questão de clínica, né? Porque eu comecei a ver todo o conjunto, a gente estudar junto com os médicos, dentistas, veterinários, a gente vê como é que é a questão realmente da anamnese, o processo de visualizar a Não pessoa como aprende um na todo. faculdade a anamnese, né? Exatamente. Aí, com isso, a gente já começa a se tornar um farmacêutico diferenciado. E outra coisa também é o fato de ter me casado com uma outra farmacêutica também, né? Graças a Deus, que é diabética tipo 1. O que me fez me interessar muito, pelo, tanto profissional como Pessoal, familiarmente, né, na questão do estudo do diabetes. Aí, porque eu tinha colegas que simplesmente não sabiam nada como é que se usava os aparelhos de glicose, tanto os glicosímetros, os aparelhos de pressão, nunca se interessaram em estudar para poder explicar para os seus pacientes como se aplica uma insulina, como é que é a questão da guarda delas, né, interação de insulinas com outras medicações, outros hipoglicemiantes. Tanto que eu sou um dos poucos farmacêuticos que faz parte da Sociedade Brasileira de Diabetes também. de dia- Né? é, isso é E aí importante, com né? A gente se isso, introduzir em outras questões, não ser só pensando na farmácia em si, mas se introduzir em outros, né? Tu faz parte da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, a gente ter essa equipe multidisciplinar, quem vai para a farmácia clínica é muito importante, né? Muito importante a gente com conseguir certeza. trabalhar com
os outros E profissionais também da saúde. da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos Clínicos, né? Isso aí Também é também é legal. importante. Estamos aí nessa. Tá bem? Gente, só para quem está entrando, ó, para não dizer que a gente não foi só um pouquinho acadêmico, para dizer alguma coisinha assim bem chique, eu peguei aqui, ó, Ah, o sim. livrinho básico do Conselho de Livrinho Farmácia, do né, que é o Conselho de arcabouço Farmácia. conceitual de serviços farmacêuticos, que, para quem não sabe, né, ou então para quem quer saber um pouquinho mais, serviços farmacêuticos é um conjunto de atividades organizadas em um processo de trabalho que visa o quê? Prevenção de doenças, promoção, proteção e recuperação de saúde e melhora da qualidade de vida das pessoas. É. Isso aí engloba todos os eixos dos nossos serviços, né? Tanto na questão de rastreamento em saúde, até o finalzinho, que é a nossa revisão de farmacoterapia. Nesse meio tempo também tem a questão da aferição de parâmetros, O a aplicação de atendimento no medicamentos balcão também injetáveis, tá? todo o atendimento em Um balcão. A serviço dispensação é um processo também que faz parte. importantíssimo, serviço farmacêutico, né? É o primeiro que a Com gente certeza. começa. Eu tenho história do balcão também, trabalhei muitos anos no balcão de farmácia, foi ali que eu vi também a importância da clínica. Depois a gente vê que os serviços farmacêuticos são extremamente importantes, né? Extremamente. O Alexandre já está É isso entrando nos aí. serviços farmacêuticos e eu nem me apresentei para o pessoal direito, né? Quem ainda não me conhece está entrando É nos verdade, serviços Cris. farmacêuticos. Bom, eu sou farmacêutica há 15 anos, então, como eu disse, 5 anos menos que o Alexandre. Trabalhei com envelhecimento desde a época da faculdade, sempre gostei dessa parte de geriatria. Eu, quando era criança, dizia que ia ser geriatra. Então, eu me especializei, fiz mestrado em gerontologia biomédica, e aí eu vi a clínica, como a clínica, a farmácia clínica é importante para o idoso, né? Como é importante a gente explicar para eles como que se utiliza o medicamento, como é importante a gente não achar que eles sabem. E muitas vezes assim, né? Isso tu deve ver também no balcão, Alexandre. Não adianta tu perguntar, o senhor sabe como tomar? Ele vai dizer que sabe, né? Tem que perguntar assim, Uhum. esse medicamento tem que tomar dessa forma. Eu normalmente fazia assim, eu não perguntava se sabia ou se não sabia, eu já ia dizendo a informação. Muitas vezes eu já dizia como que era que tinha que tomar a medicação. Muitas vezes eles não se dão conta, assim, não querem dizer que não sabem. Ó, tem um monte de gente Uhum. aqui, né? Um monte de conhecidas. Zelma, oi Zelma, tudo bom? Amigos meus entrando, tem É, eu vi terapeuta o Thiago ocupacional nos também. assistindo, a minha Pessoal, coach, abração mesmo. a Vamos ver Luciene vocês. nos assistindo, né? Um monte de gente aí nos assistindo, Ah, coisa boa, conhecidas. fico feliz. Uhum, Uhum. também tô bem faceira com esse monte de gente. Sim, sim. E É, estava falando, realmente, o balcão, olha, é a melhor escola. é a melhor Tanto que escola, né? uma coisa que eu acho joia da gente chegar e fazer, que eu adoro, que eu fiz inclusive já com médicos, agora essa semana, né? O senhor sabe que essa medicação o senhor precisa tomar meia hora antes de qualquer refeição ou uma hora Uma depois, hora né? Porque depois. ela pode interferir na questão da absorção, por causa do cálcio presente nos alimentos, né? Aí ele olha para cima para a gente. Ah, é, não, tá certo, sem problema, Alexandre, isso mesmo. Então tá. Não, A e os melhor serviços coisa, realmente. farmacêuticos, alguns serviços farmacêuticos que a gente tem, em algumas farmácias, hoje em dia a gente sabe que muitas farmácias têm a sala de serviços farmacêuticos, né? Eu Uhum. tive o privilégio de começar ali a Panvel Clinic e o Alexandre foi um dos que eu treinei quando estava na Panvel. Foi um privilégio ter esse cara que sabe um Minha monte, chefe, minha mentora. capaz, né? Foi um dos primeiros que eu treinei até, eu acho. E foi uma Acho que foi. escola para mim, assim, ter auxiliado a Panvel a iniciar esse trabalho. E antes da Panvel, eu já tinha tido a minha farmácia, e quando eu tive a minha farmácia, eu fiz uma sala de serviços farmacêuticos, eu tinha um atendimento diferenciado, eu aplicava injeção, eu fazia acompanhamento farmacoterapêutico. Isso em 2010, há 10 anos atrás, uma coisa que era muito recente, muito nova ainda de se falar. Recém estava começando as Uhum. permissões, né? E o que eu É, queria, que
que eu comecei e fui falando isso tudo, né, gente? O que eu queria falar é que às vezes a pessoa vai procurando um serviço de aplicação digitáveis. É o serviço que eu acho que é mais procurado em local que tem sala de serviços farmacêuticos, né, Alexandre? Imagino que na tua seja uma das mais... Ainda é um uma das dos coisas mais procurados, procuradas. realmente. E aí, Nós temos quando a gente agora vai também a função das vacinas, né? Mas não das deixa de ser uma vacinas, aplicação de medicamentos injetáveis também. e aí quando a pessoa vai aplicar a injeção, é uma oportunidade da gente conversar sobre os outros serviços e oferecer os... Voltou? Acho que deu uma pausada aqui no meu... Voltou, Cris. Deu uma travadinha. Eu consegui clientes de farmacoterapia, de acompanhamento farmacoterapêutico, vieram a mim devido a eu falar com eles numa aplicação de injeção, numa verificação de pressão, numa verificação. Expliquei para eles o que era o serviço farmacoterapêutico. E eles passaram a ser meus clientes. Sim. Pode contar um pouquinho das tuas experiências também, Alexandre? Um dos mais procurados, realmente, eu comecei com essa função realmente também dos injetáveis. Eu tinha aquela questão, a gente já tinha umas amizadezinhas com os médicos, né? E quando surgiu a oportunidade de ter a sala de serviços lá em Rio Grande, que cheguei a acenei para a nossa coordenadora na época, né? Eu fui para lá. O médico, o endocrinologista da minha esposa, ele chegou e disse: eu vou te mandar meus pacientes lá, Alexandre, para você ensinar eles a usarem as canetas de insulina, a usarem as medicações para diabetes e para usarem os glicosímetros. E aí, com isso, né, já começou a questão do acompanhamento farmacoterapêutico também. E eu não perdi a chance. No que tinha uma verificação de pressão, uma verificação de glicose, eu perguntava: o senhor está fazendo esse serviço por quê? O que está acontecendo? O senhor está precisando, está tendo alguma alteração? Está precisando de um acompanhamento? E isso daí já é um além, né? Porque qualquer um pode chegar e ser treinado para verificar uma pressão. Mas só que a questão de fazer um além, né, de você chegar e fazer esse acompanhamento realmente, que o farmacêutico pode fazer, são outros 500. A Lu está perguntando para a gente o que é mais difícil. Acho que qual o serviço mais difícil? Isso, Lu. Imagino que seja mais ou menos isso que ela queira dizer. Olha, eu vou ser sincera que para mim o que mais me pegava era a aplicação de injeção. Eu não curtia muito fazer aplicação de injeção. Apesar da maioria dos clientes me elogiarem, dizerem que a minha mão era leve, acharem ótimo e tudo certo, eu não gostava, eu me sentia... Porque, querendo ou não, é uma intimidade, né? A pessoa abre, em parte, a sua intimidade, porque você vai aplicar na nádega, né? É um local íntimo da pessoa, digamos assim. Então, eu achava uma das coisas mais, assim, que eu ficava mais receosa, porque tu entra muito na intimidade da pessoa quando tu vai fazer uma aplicação de injeção. E tu, Alexandre? Olha, o que mais me pegou, sinceramente, mais me apavorava, tanto que a primeira vez que veio foi uma revisão de medicação. Porque quando a pessoa vem para fazer uma revisão de medicação, não é dois medicamentos só. Eram 11 medicações que a pessoa tomava, né? Tinha um monte de problemas de saúde. E eu ali, né, aquela poker face, né, farmacêutico face ali. Não, tá ótimo, não, tudo certinho. Cara de Não se paisagem. preocupe. Eu vou revisar aqui todas as medicações que o senhor está tomando. A gente marca um retorno daqui a uma semana. E aí eu já dou um parecer. Se eu notar qualquer coisa que seja alguma coisa grave, eu lhe dou uma ligadinha antes, né? Aí no que terminei de chegar e atender, ele foi embora, ele e a esposa. Aí, Cris, olha só, olha isso aqui, pelo amor de Deus, olha a quantidade de coisa. Foi para ti, foi para Valerie. A Eu Valerie me Reis lembro. era a nossa coordenadora também naquela época, né? Eu apavorado, meu Deus do céu, o que é isso? Mas é aquela coisa, né? Nos primeiros, infelizmente, os nossos pacientes, os primeiros são os piores, né? São os que sofrem mesmo São conosco. difíceis muitas Depois, vezes, a né? questão da revisão de farmacoterapia é método. A gente começa
começa a trabalhar, desenvolve o próprio método e vai andando, né? Mas É sempre verdade. dá aquele friozinho na barriga quando precisa fazer. É, Foi os piores. eu vou te ser sincera que como no meu mestrado eu fiz um pouco de acompanhamento com alguns Ah, pacientes, bom, aí são o outros 500, mestrado, né? ele era, a ideia era melhorar a adesão dos idosos, e eram idosos diabéticos, e poucos utilizavam pouco medicamento, a maioria utilizava 7, Sim, 8, sim. 9. Então eu acho que eu já tinha um pouquinho de jogo de cintura quando entrou o primeiro acompanhamento farmacoterapêutico para mim. Já era uma coisa que eu gostava, já era uma coisa que eu tinha treinado um Uhum. pouco, assim, no mestrado. Mas quando vem de um médico, normalmente, quando vem indicado de um médico, costuma ser bomba, costuma ser alguma coisa bem grande. Assim, eu já tive paciente com 17 medicamentos diferentes, eu já tive paciente É. com Bom, eu já 20 tive e pacientes tantas que chegaram interações também, que estavam com tantos nervosas. medicamentos assim também. E já tive Um, ótimos também, porque eu fui fazer a revisão e encontrei uma interação gravíssima e eu precisei falar na hora para o paciente. E o médico se indignou comigo, porque achou que eu estava interferindo. interferindo no campo dele. Tanto que ele queria me colocar que ele quis me colocar no conselho de ética, né, do conselho de farmácia. Graças a Deus o conselho de farmácia foi muito legal, né, me respaldou realmente porque eu estava com a razão, eu tinha respaldo científico. Pelo amor de Deus, gente, façam isso. Tem que ter respaldo científico para Tem que ter fazer, hein? para fazer. Não vai ser no achômetro. Eu Farmácia vou clínica dizer, não é no achômetro, é eu protocolos. tive, eu tive uma questão com uma paciente. Ela não utilizava direito os medicamentos dela. Ela era nada Hum, aderente. E depois da nossa conversa, ela passou a ser aderente. Então, ela ficou bradicárdica. Ela teve que hum, diminuir os medicamentos. Eu tive duas pacientes assim, uma que tinha mais questões cardíacas, e aí ela ficou com a pressão mais baixa no momento que ela começou a tomar direito os medicamentos e ficou bradicárdica, e daí teve que diminuir um pouco esses medicamentos. E uma outra paciente que teve que retirar a insulina, porque ela não era nada aderente aos medicamentos para diabetes, né, de via oral. Ela utilizava vários medicamentos diferentes, várias vezes ao dia, e não era muito aderente, ela esquecia muitos por dia. uhum. E tomava A insulina em Cassiane relação a perguntou isso qual era a interação essa que eu tive que que relatar. tu falou. Cassiane, era assim, ó, a interação que eu tive que relatar era de estatina com fibrato. E olha só que loucura, porque era assim, era para tomar uma estatina de manhã e de noite e o fibrato ao meio-dia. Eu cheguei a dizer, pelo amor de Deus, a pessoa já dizia que tinha problemas de dores osteoarticulares. Nossa, Eu já cheguei a estava dizer, com não, dor. não tem condições. Começa que a estatina que ela estava tomando, retirada pela farmácia popular, a meia-vida era muito curta, né? Não Não tinha ia como tomar de tomar de manhã. manhã. E interação, você vai lá no Drugs, no Micromedics, que seja, para fazer interações, Eles coloca não lá uma recomendam. estatina com fibrato, pelo amor de... A primeira que aparece lá, interação gravíssima Sério, na possibilidade de rabdomiólise, que é quebra de feixes musculares. sim, pode dar Aí, falência renal. nossa, aí eu vou lá, o Alexandre tentando ligar para o médico, não consegui. O que que eu fiz? Ó, fiz a cartinha, falei para o paciente, ó, vamos fazer assim, ó. A cartinha está aqui, aqui está tudo que está escrito na carta. Estou te explicando, ó. Não recomendo, ó. Vamos esperar um pouquinho você falar com ela. Você tem consulta com ela quando? Na semana que vem. Beleza, então, ó, até semana que vem, vamos deixar assim. Colesterol e triglicerídeos não vai ser de uma hora para outra que vai chegar, vai te dar um quiprocó. Então, suspende por enquanto e deixa. Oi, Elisângela. E deixa assim, vamos conversar com ela. Tá O bem? pessoal pode perguntar, falar de onde são, perguntar pra gente. A Lu fez mais uma pergunta. Ela perguntou o que a gente mais amava. Eu acho que, não sei o Alexandre, mas o acompanhamento farmacoterapêutico. Definitivamente, ver as mudanças, ver as pessoas começando a aderir ao tratamento, podendo diminuir a dosagem dos medicamentos, ver os médicos aceitando minhas sugestões e alterando os medicamentos. Esse reconhecimento de que o teu trabalho faz diferença
definitivamente era isso que eu mais gostava. É o que eu mais gosto, porque eu ainda faço, né? É, Ainda muito isso. realmente, Eu mais essa gosto. interação, esse reconhecimento pela parte dos médicos, principalmente também, né, os outros profissionais de saúde, muito encaminhamento já fiz para dentista, para Para médico também, nutricionista, né? Nutricionistas também, já fiz algumas. Infelizmente, eu tive até que para o serviço social, eu tive que fazer uma indicação que a coisa ah, estava feia, né? Faz parte, acontece, mas realmente eu acontece. adorava. Outra coisa que eu adoro também na drogaria, que infelizmente não está dando muito tempo para a gente fazer, são as nossas campanhas de educação em saúde. Ah, eu achava maravilhoso. Né? Principalmente chegar e fazer as campanhas de obesidade, contra o tabagismo. Muito legal. Era muito bom mesmo. Cassiane, Ah, é, a claro. educação era Cassiane está muito, muito. perguntando aqui se pode Você conversar pode falar contigo comigo depois, tá? por ela ser educadora de diabetes. Claro, sem problema. Me procura A no direct Cassiane se ali. formou comigo. Ela se Oi? formou comigo. A Cassiane se formou comigo, Então tá bom. colega Já de tem um bom, faculdade. já tem um bom. Estão me ouvindo? Voltou, Cris. Voltei? Ah, então tá. Voltou. A gente falou de injetáveis, a gente falou de acompanhamento farmacoterapêutico, verificação de pressão, verificação de glicose, Sim, colocação de verificação de brinco, parâmetros. colocação de Brincos também, brinco, né? né? É um Uhum. serviço farmacêutico também. Então, assim, quem tem vontade de trabalhar com criança, é um baita de um serviço, né? Sim, com certeza. Que inicia. A gente tem a conciliação, quando a pessoa sai do hospital também para fazer a conciliação, a gente pode oferecer esse serviço de Uhum. conciliação. E uma coisa Verificação de interessante é que temperatura, tudo entra na prescrição farmacêutica, né? Porque a tudo prescrição não é entra na prescrição. simplesmente você chegar Medicamento, e fazer, colocar uma receita de OTC, né? A prescrição não. engloba também educação em saúde, que você vai ter que orientar os medicamentos que a pessoa está tomando, você vai ter que indicar, fazer algum encaminhamento para algum profissional de saúde, ou então, se for o caso, algum problema de saúde autolimitado, uma prescrição sua realmente, né? É. E nesse caso você precisa fazer uma anamnese legal realmente para poder ter uma boa base de se realmente aquilo é ou não é. A Luciane perguntou o que é TC. TC. Ah, OTC, desculpa aqui. OTC Ah, é os OTC, medicamentos. É, eu fiquei pensando o livre que de que é o prescrição. TC. Eu É os também fiz uma medicamentos TC. livres de prescrição, querido, que a gente pode Seria em prescrever. inglês, né? Over the country, acho que é over the counter. Over the Sobre o counter. balcão. É, Sobre o é, balcão. Que a gente chama de MIPS, né? Medicamentos isentos de prescrição. isso. Então, a gente. Seria aqueles que não têm tarja, para quem está assistindo e não é farmacêutico, né? Que tem várias pessoas aqui nos assistindo, Alexandre, que não são farmacêuticos. E que Ah, agora eu vão sei. saber que Inclusive, eu já vi parente aqui também. Brigadão mesmo pela. eu vi várias Os amigas parentes aqui, minhas brigadão mesmo pela, também. pela live. Uhum. Então, agora eles já vão saber que eles podem fazer aplicação de injeção com farmacêuticos, verificar pressão, glicose, podem fazer todas essas questões que o farmacêutico vai auxiliar eles. E, É isso Alexandre, aí. agora eu vi que você falou ali sobre bioquímica. Tem uma coisa para nós que somos bioquímicos que eu acho que ajuda, né? Que é, que é a questão da gente conseguir ver os exames laboratoriais e conseguir interpretar muitas vezes. Isso eu vejo que Sim. me auxilia muito na parte clínica, ter Ah, uma ajuda boa muito noção mesmo. de exames laboratoriais, né? Porque a gente tem uma noção, mesmo o Uhum, farmacêutico generalista tem uma noção de exames laboratoriais, mas a gente que fez análises clínicas, a gente foi mais a fundo, imagino eu. uhum. Não sei qual é a tua experiência em relação a isso, assim. Eu acho que Olha, as é pessoas que sempre querem ir bom. para a clínica Sempre têm é que muito estudar um pouquinho válido. essa parte também, né? Sim, sim. É. E aquela coisa, se você não tem, se você não estudou, pelo menos um bom livro de Ter. interpretação, né, é sempre bom ter ao lado para poder fazer uma boa verificação, A faculdade né? não me E é deu claro tudo. que A tem. faculdade me deu tudo, Não, de Alexandre. modo algum. Não, Não deu nada.
A faculdade não. Eu não tive farmácia clínica na faculdade, eu não tive farmácia hospitalar na faculdade, eu não tive atenção farmacêutica na faculdade, porque eu fui para análises clínicas, essas cadeiras não eram análises clínicas. Sim, sim. Né? Eu fui Isso aí realmente a tudo gente tem que correr agradecer ao atrás. Conselho Federal, porque realmente eles estão trabalhando na questão da modificação do currículo, já estão trabalhando mais uma modificação do currículo, porque realmente a coisa está melhorando. E Teve um colega ali que falou realmente, da intervenção que fez hoje também, olha, 3 eu antipsicóticos, vi, impressionante, um rapaz. deles É um negócio que a receptor gente de tem que ter, humor. tomar cuidado, né? Realmente uma bomba. E a Elisângela falou também que agora a saturação do oxigênio é um novo serviço que está entrando nas Ah, sim, farmácias. faz Isso foi parte. A gente tem que tomar graças, cuidado. entre aspas, né, à pandemia, né? Que agora as pessoas estão se É, preocupando em verificar essa questão de a saturação do saturação. oxigênio. Uhum, uhum. É, É, por isso uma mas boa faz anamnese até parte. para a gente poder fazer o encaminhamento, né? Dor de cabeça persistente, né? Diarreia, rouquidão, né? Saturação baixa, são sintomas que A a gente anamnese pode. é importantíssima, né, Alexandre? E Uhum, isso também é com uma coisa certeza. que eu, pelo menos, não aprendi na faculdade. Tive que correr atrás depois para aprender a fazer anamnese. Anamnese Isso. farmacêutica, né? Mas é uma anamnese. Uhum. Tem que fazer Pois e é é. muito importante. Pessoal, perguntas, pessoal. Ninguém falou da onde é, mas eu vi aqui a doutora Gladys, e eu vi muita A gente minha daqui colega de Patrícia ali também, ó. Patrícia. a A Giovana aí, Giovana. rapaz. A Patrícia realmente, a preocupação com o autocuidado realmente é um negócio complicado, porque a gente não vê isso na faculdade, mas Também. agora tem trabalho, realmente, a gente precisa trabalhar isso daí. Isso aí tinha Aprender a o. colocar e tirar EPI, né, Alexandre? Também é uma questão que Nossa tem Senhora. que poder fazer, né? Agora com a pandemia, então, tem esse cuidado Uhum, maior ainda. sim. Gente, eu só vou dizer o negócio, ó. Vocês agora têm a faca e o queijo na mão, pessoal. Tá todo mundo, olha, a faculdade já está Então, melhorando na questão dos serviços. Vocês têm aí colegas aí que já estão trabalhando há anos. Eu vou mostrar aqui a postagem também do que nós vamos ter amanhã. Quem são as feras que vão entrar amanhã também para contar. conversar conosco. Aí vocês vão ter uma ideia do que é uma pessoa que sabe sobre serviços farmacêuticos mesmo, né? É. A gente É, aqui, a a gente gente, brinca, né? Mas a gente tem quebrou muitas portas, né, oportunidades Alexandre? mesmo. Já estão Uh! quebradas. Agora as É, portas estão abertas, né? Pode arrumar é um isso pouquinho aí. mais, fazer, aumentar um pouco a porta se quiser, mas antes a porta já está aberta. Ó, tem gente de Capão da Canoa que conheceu o Ah, Ana Alexandre, Letícia, minha colega da Comissão de Drogarias. tua Ô, saudade de ti, querida. tua fã, Alexandre, tá? Ah, que E legal, a fico feliz. máscara abaixo do nariz, realmente, né? Ai, meu Deus do céu, nossa, isso aí é complicadíssimo. Eu até, ó, eu tô criando um calinho aqui no nariz por causa da máscara da N95. Eu tenho que colocar um curativo aqui, que senão já estava na carne viva. É, realmente, e as pessoas, e a gente vê na rua, a gente vê muitas pessoas não usando a máscara direito, né? Isso é É, uma coisa que o farmacêutico também pode fazer, orientar as pessoas qual é o jeito correto de usar a máscara, qual é o jeito correto de lavar a máscara, né? é um serviço que nós precisamos. Educação e saúde. Educação e saúde, né? Definitivamente. Uhum, é isso O aí. Brás Cardoso Farma tá falando que saúde mental é difícil. Realmente, Brás Cardoso, saúde mental é difícil. É, Eu pego algumas é, bombas com os idosos, porque a gente tem muito idoso com Alzheimer e com depressão, várias é, outras já entra a questões. senilidade também, né? Complicado. Tá. Gente, olha só, A nós Lu estamos perguntou, finalizando os nossos 30 minutos de live e a gente não quer cansar ninguém. Por isso que realmente a gente fez essa semana de lives para a gente a poder Lu perguntou, desmembrar o assunto. a Lu perguntou por que Né? várias Por vezes? que Por fazer isso. essas. É, É eu já 30 entrei nessa minutos, situação aí. Que é para não é deixar ninguém 30 minutos. cansado e a gente poder falar assim, é o tal, tal, tal e acabou. E amanhã é no YouTube, tá, gente? Amanhã. É YouTube que vai ser amanhã, né, Isso. Alexandre? No teu É, canal, olha só. Olha aqui, no canal da Lu. Olha só no isso canal aqui. Olha ó, a quem é Lu, que vai estar. Valdo.
E o e o Lisandro. Lisandro. Para quem não conhece esses três aqui, olha, isso aqui é gente que faz, É fera, é né? só fera. Amanhã é só Só fera com a gente gente. fera E aí, como mesmo. é mais gente, não dá para ser aqui no Instagram, né, Alexandre? Então amanhã vai ser no canal da Luciene Scherer, no YouTube. Uhum. Olhem o nosso Instagram, meu e do Alexandre, vai estar direitinho lá o endereço da Luciene para vocês poderem acompanhar amanhã a live no YouTube. E vai ser a semana inteira, É tá, isso gente? aí, Continuem gente. acompanhando. Cada dia vocês viram a programação tá ótima. Cada dia com um convidado melhor que o outro. E sexta-feira a gente É finaliza só aqui no gente Instagram fera. de novo, Alexandre. É isso aí, gente. Obrigadão mesmo, a Então, presença de todo mundo, tá? adorei, adorei, Tchau, adorei. Ó, a tchau. Luciane botou o nome do canal, Luciene Scherer. Beijo, Alexandre. Obrigada. A gente se vê Beijão, amanhã de novo. gente. Tá bom? Tá bom. Tchau, Tchau. tchau.